Saudações, pessoal. Bem, estarei dando continuidade aqui à apresentação, né, da parte vetorial. Só que agora a gente vai estar trabalhando aí com a situação no espaço, ou seja, em 3 dimensões, porque muitos problemas reais, no mundo real aqui, nós temos que considerar os vetores no espaço, que é o mais adequado para certos exercícios no caso. Aqui eu estou dando só um exemplo aí de um carro sendo içado e uma estrutura de concreto sendo tracionada aí por um trator. Então isso aí é só para aguçar aqui a nossa apresentação, onde que nós temos que especificar adequadamente o eixo de coordenada, no caso aqui retangulares, que é x, y, z. Aqui, né, em 3 dimensões, o sistema de coordenadas utiliza 3 direções ortogonais como referência. Isso aqui já é bem consolidado aí na parte da engenharia, né? E a interpretação adequada aí como produto vetorial deve considerar as 3 direções x, y, z. Aqui eu estou dando um exemplo, né, para poder destacar aqui o produto vetorial entre dois vetores, né? Dispõe-se os vetores com as respectivas orientações x, y, z e os versores unitários aqui jk. Então basta fazer o produto matricial, ou seja, aqui está destacando aqui, por exemplo, na condição x, a diagonal 1, diagonal 2 e 3, cada um aqui com os respectivos vetores unitários. Então basta agrupar o que está em x, o que está em y e o que está em z. E aí obtém-se o valor do produto vetorial dessa matriz. Aqui um outro exemplo, é a mesma ideia, só que aqui eu uso a outra regra, de vez de usar aqui separado por cofatores, mas a ideia é a mesma, separando em JK. Vai ficar mais claro na hora que a gente estiver trabalhando aí com os exercícios. É importante aqui, a gente utiliza aí uma convenção aplicada aí na mecânica, na matemática vetorial, é que o Z é constituído da direção mostrada aqui como a régua da mão direita, né? Onde o dedão polegar aponta para o eixo Z. E aí a gente tem que ficar atento ao tipo de notação que estaremos utilizando nos exercícios para evidenciar o que a gente está fazendo, os eixos, e obter os valores de maneira correta. Aqui o IJK, como eu já havia dito, né, são vetores unitários que apontam as direções positivas de x, y, z, respectivamente. Então nós temos essas notações que pode ser escrito dessas duas maneiras, vx, y na forma vetorial, e aqui também especificando os vetores IJK. Então também já é bem conhecido do pessoal aí da engenharia, que isso aqui é muito abordado em geometria analítica, ou GAAL, que o pessoal também geometria analítica e álgebra linear, que são nos primeiros períodos, o pessoal já está acostumado a ver essa notação. Aqui é interessante também que a gente vai precisar, em algumas situações, decompor as componentes, né? Decompor as forças, aliás, ou os vetores, né? No caso aqui, para poder determinar, seja o vetor V, a intensidade ou magnitude, né? E aí tem essa regra aqui de JK, né? Onde o I vezes J dá como resultado o vetor K. Isso aqui no sentido anti-horário, a gente adota como sendo positivo. O J vezes K vai dar I, e o K vezes I vai dar J. Isso no sentido anti-horário. Essa é a notação mais usual. Isso aí está baseado muito no teorema de Green, que aqui foge o escopo da aula, mas vem desse teorema de Green. Então aqui eu estou mostrando nesse cubo as componentes aqui, né, em x, y e z, e os seus vetores unitários aqui em laranja, para poder especificar e ficar mais claro aqui para o pessoal. Outro ponto interessante aqui são chamados ângulos diretores e cossenos diretores, justamente para poder definir a posição do vetor, determinado vetor no espaço. Então,
se vocês prestarem atenção aqui, nós temos um cubo, né? Um prisma, aliás, não é bem um cubo, é um prisma. E aqui nós temos os ângulos diretores. O θx, θy aqui em rosa, θx em amarelo e o θz em um pouquinho azulado aqui, ó. Então existe essa relação onde é importante a gente tá abordando isso, porque vai ser muito útil para poder determinar componentes ou mesmo resultante em problemas mais elaborados. Então é basicamente a aplicação de fórmula. Aqui para resumir, né, eu separei aqui as equações de uma maneira mais didática, mostrando aqui os ângulos diretores na direção x, y, z, tudo na direção positiva, as suas relações com os vetores, o cálculo do módulo, e aqui é cosseno diretor. É muito aplicado também quando for estudar, o pessoal que estuda conformação, então utiliza muito essa parte de cossenos diretores para determinar as forças sendo aplicadas a determinado elemento estrutural ou elemento de máquina, no caso. E aí temos essas relações aí dos cossenos diretores, que é interessante a gente estar relembrando. Aqui é também a mesma ideia, né? Você pode pegar um módulo, aqui só está chamando vetor U, é só para ratificar aqui, onde esse E é um vetor unitário. Então você pode pegar um módulo e o produto do módulo vezes esse vetor unitário. Só que aqui só está especificando em x, y e z. É uma outra nomenclatura. Em alguns livros muda essa nomenclatura para poder achar que os vetores em cada coordenada x, y, z, ou e depois a resultante, onde temos essa relação entre os cossenos diretores e o vetor unitário. Aqui também outra notação a gente encontra, né, onde se chama, para poder facilitar, então eles chamam de LMN, que são cosseno de θx, cosseno de θy, cosseno de θz, e essa relação que a soma desses LMN todos ao quadrado é igual a 1, né? Então temos aqui a força, aqui o vetor, e aqui uma maneira simplificada, onde você pega a força na condição vetorial, vezes o módulo, vezes o vetor aqui N, em negrito, que nada mais é os vetores, os cossenos diretores dessa representação aqui no espaço, aqui do ponto A do ponto B, onde nós temos aqui as coordenadas do ponto A, x1, y e z1, e essa força, essa linha de ação dessa força, indo até o ponto B, x2, y2, z2. E aqui a diferença que está em z, z2 menos z1. E aqui no plano também. Então existe essa relação onde, se a gente quiser achar a força, basta usar essas relações trigonométricas e essa parte aqui também de pontos ordenados. E aí acha o módulo, aqui o segmento AB, e aí a gente consegue determinar a força na sua forma vetorial. Aqui é um exemplo que eu vou estar fazendo no momento oportuno, que é só mostrar aqui, é bem aplicado aqui, é só trigonometria, para poder determinar os cossenos diretores, mas é bem utilizada essa treliça espacial. Pessoal, se ficar atento, muitas rodoviárias utilizam esse tipo de treliça espacial. Então aqui depois, no momento oportuno, estarei fazendo um exercício calculando essa parte de cossenos diretores aqui. Esse também é um outro exercício que eu vou estar fazendo aí para o pessoal consolidar esses conceitos. Também aqui a ideia aplicada, também nós temos aqui um plano coordenado, né? Plano não, espaço, né? X, Y, Z, um satélite A e B, e ele dá as condições dos cossenos diretores, e aí pede a distância entre os satélites, no caso o satélite A e o satélite B. Eu vou estar fazendo esse exercício também no momento. Vou começar aqui um tema que tem a ver, que é o equilíbrio de partículas, que a gente vai estar utilizando esse diretamente aqui para a resolução dos cálculos, né? Então é interessante abordar esse tema aqui de equilíbrio. Então, na mecânica, partícula é definida como tem um corpo tendo um volume nulo, porém potencialmente deve ter massa. E aí a gente vai estar utilizando precisamente a segunda lei de Newton. E aí, no caso da estática,
o que importa pra gente é o corpo em equilíbrio estático, ou seja, eu não quero que o corpo se mova. Ou se mover, tem que estar em velocidade constante, aceleração constante. Aliás, desculpa, é velocidade constante. E aí o que a gente utiliza? É a segunda lei de Newton para poder definir como é que fala? Esse equilíbrio estático de um corpo. Aqui só evidenciando a segunda lei de Newton. Então, quando um corpo está em equilíbrio, as resultantes, todas as forças resultantes de todas as forças atuando sobre esse corpo é nula, inclusive o momento. Então a gente vai estar utilizando algumas equações. Aqui eu só estou descrevendo a da força e do momento. Mais para frente eu vou estar esclarecendo de uma maneira mais adequada o que é o momento. Então essas equações são básicas para poder ter o equilíbrio estático de um corpo. Usando essas equações aí, o corpo ou o sistema mecânico, você analisa todas as forças e para o corpo estar em equilíbrio, esse somatório, tanto de força quanto de momento, tem que ser zero. E para auxiliar essa definição, é importante a gente estar utilizando aí um diagrama de corpo livre. É um dos passos importantes e essenciais para a solução desses problemas em mecânica. Corpo livre. Nada mais é uma representação esquemática do problema que a gente está tentando resolver. Então aqui, por exemplo, temos aqui a força aqui essa caminhão aqui, por exemplo, está sujeito, duas pessoas içando aqui a carga, e aí tem um ângulo com a horizontal, um de 50 aqui, o da esquerda, e 30, e aí nós podemos representar isso aqui na forma do diagrama de corpo livre. Aqui logo abaixo temos aqui a força-peso concentrada de 736 N, aqui tem um ponto A, e aqui temos as trações de A para B e de A para C. Então aqui é uma representação esquemática, que é o diagrama de corpo livre, que isso vai auxiliar na resolução dos o processo de elaboração envolve essa modelagem, o processo de elaboração desse diagrama de corpo livre. A gente faz certas suposições razoáveis sobre o sistema que a gente está trabalhando, mas que tem alguma correlação física com o problema. Não é algo abstrato que eu digo assim, não é algo que passivo de ser comprovado, passivo de mensurar, por exemplo. Então aqui, no próximo, os modelos de ação de forças para casos bidimensionais. Por exemplo, aqui na coluna da esquerda, né, nós temos aqui os cabos, ou corda, ou corrente, né, o comportamento dela, e a ação do corpo a ser isolado. Por exemplo, temos aqui a tração ou o ângulo feito com a horizontal dessa estrutura aqui, que é uma viga em I. O ponto 2 aqui é superfícies lisas. Então temos o contato aqui de duas superfícies rugosas também. Temos aqui, no caso da superfície lisa, nós temos a normal, que seria a força de contato, é compressiva, né? Então, e a normal e é normal a superfície. Então temos aqui a normal, esse N maiúsculo, na superfície lisa. Na superfície rugosa nós temos, além da normal, nós temos a resultante aqui, que nós temos uma outra força aqui no caso, uma força tangente em função da força de atrito. Então já aparecem outras componentes aqui. Aqui o suporte deslizante, nós temos aqui três exemplos, né? Então o que mais a gente vê essa parte aqui do terceiro desenho, mas nada impede de ter essa condição de rolante, onde o suporte deslizante, rolete, o suporte aqui das esferas, né, do elemento aqui, transigente a força de compressão normal à superfície de apoio, como a gente está vendo aqui. Então tem que ficar atento ao tipo de apoio que o exercício está demonstrando, e para poder justamente achar as componentes desse vetor. Aqui o guia deslizando livremente. Nós temos aqui, ó, colar o cursor. Isso aqui é muito utilizado em alguns sistemas mecânicos. Para mover ao longo dos guias lisas, pode suportar a força normal, a guia. A gente vai estar elaborando isso aí de uma maneira mais clara e didática. Aqui outro exemplo também, conexão com o pino, engaste com o pino, atração gravitacional, onde aqui a gente pode fazer uma modelagem considerando todo o peso aqui no centro de gravidade, né?
Então a gente consegue utilizar isso aí aqui. Aqui também é a ação da mola, onde nós temos aqui essa aqui para molas que obedece à lei de Hooke, né? Molas com calo linear. Então nós temos aqui essa condição aqui, onde toda essa representação. Aqui temos também a posição do pino, no caso Rx e Ry. E temos o momento também, que isso aqui é muito, a gente vai utilizar bastante quando for para determinar em estudar a treliça. Então isso aqui, conforme a gente vai estudando os exercícios, a gente vai consolidando isso de maneira natural. Aqui é só um título de exemplo, né? Onde a gente isola o elemento que a gente está estudando, justamente para poder modelar e fazer o diagrama de corpo livre. Então é interessante abordar fazer essa modelagem de uma maneira que facilite o entendimento. Então, todo e qualquer exercício aí de estática é interessante nós desenharmos para poder facilitar essa modelagem e com isso determinar as resultantes ou as componentes em determinado ponto. Aqui está na parte dimensional, né? XY. É aplicado também ao XYZ, ou seja, no espaço. Aqui no caso, só relembrando que cabos, correntes e fios suportam forças de tração, né? Entretanto, aqui as barras podem ser tanto tracionada quanto comprimida. É o caso de a gente vai estar estudando aí estruturas treliçadas, estruturas de treliça, né? Onde tal elemento está sendo comprimido ou pode estar sendo tracionado. Então a gente vai estar vendo isso com maiores detalhes. Polias aqui só demonstrando que a direção da força do cabo suporta, ela inverte, né? Muda a direção do sentido da força. E aí, para fins didáticos aqui, geralmente a gente considera a polia como ideal, mas na prática sabemos que tem o atrito, então a atração em TU T2 para essa condição aqui, evidentemente é diferente por conta do atrito. Mas isso aí a gente vai estar falando em aula específica. Aqui a ideia mesmo, só que eu só estou salientando aqui o gráfico e a composição aqui de uma mola, né? Força suportada pela mola, a força elástica, né? Então, aqui no caso mola pode ser de tração, mola de compressão, ainda tem mola de torção, sujeita a torção. A gente vai estar falando justamente dessa aqui de uma forma linear. E obedece à lei de Hooke. Para problemas mais complexos, aí a abordagem muda um pouco. Aqui eu vou estar fazendo depois, aqui, na realidade é só o suporte de apoio. São exemplos que eu vou estar falando depois de uma aula mais específica, para que eu não possa alongar muita aula, fica muito grande. Só mostrando aqui que é para a gente determinar o diagrama de corpo livre dessas estruturas, bem só mostrando vocês fazendo com maior detalhe. Aqui é equilíbrio de partículas. Os slides anteriores eu estava falando mais na parte de bidimensional. E aqui é a representação do equilíbrio estático em 3 dimensões. Só aumenta a componente Z. Então a gente pode mexer com essas duas maneiras de representação, né, que na forma vetorial ou na forma escalar também, para poder determinar aí as resultantes ou mesmo as componentes e as suas forças atuantes aí em X, Y, Z, que é no caso de 3 dimensões. Aqui a ideia é a mesma, só mostrando de uma maneira mais clara, né? Temos aqui uma partícula onde temos 3 forças sendo aplicadas, tanto F1, F2 e F3, e aqui a representação que a gente espera encontrar nas equações de equilíbrio estático. Então basta somar cada componente x, y, z e tem que ser igual. E por fim a gente determina ou a componente ou a resultante, dá para determinar cada uma dependendo do tipo de exercício. Mas o que interessa aqui é saber as equações de equilíbrio estático, porque nesse primeiro momento é bem trivial, mas conforme a gente vai passando, os exercícios vão ficando mais complexos, e se quem não tiver essa visão espacial um pouco mais elaborada, é fácil de errar. Então eu peço que o pessoal entenda, passa com calma aí. Às vezes eu falo rápido, mas como vai estar gravado, o pessoal pode passar mais devagar, ou se eu estiver falando devagar, passar mais rápido.
Outro detalhe aqui ainda nessa parte de equilíbrio estático de partículas, que algumas considerações, alguns tipos de exercício, né, no caso aqui a estrutura de uma ponte, aí pode exigir mais de um DCL. Então não é raro, dependendo do tipo de problema, a gente trabalhar com mais de um diagrama de corpo livre. Então ficar atento ao tipo de exercício que for proposto ou for resolvido aí ao longo da vida acadêmica. Aqui, assim como no bidimensional nós tínhamos os pontos de apoio, aqui também temos, né? Aqui o tipo de apoio de origem de contato, uma esfera. Então, aqui da esquerda, e a ação aqui no corpo, nós temos a normal, quando é para essa condição aqui de elemento em contato com a superfície lisa, né? Suportado pela esfera. Então, tem essas. Do lado esquerdo nós temos a representação, e aqui o diagrama de corpo livre à direita, mostrando a força atuante nesse tipo de apoio no espaço, né? Principalmente aqui em 3 dimensões. Aqui o elemento de contato superfície rugosa, já aparece uma resultante a força, além da normal nós temos a força, né? Que é a força de atrito, pode estar agindo nesse tipo de contato. Aqui um rolete, ou apoio deslizante. Então nós já temos aqui além da normal, nós temos aqui uma outra força P aqui que exerce de forma aqui de forma axial aqui nesse rolete. Então temos aqui, além da força normal, você tem essa força exercida aqui pela guia no rolete. Então, dependendo do tipo de apoio em dimensão, nas 3 dimensões, é interessante observar. Aqui a gente chama de rótula. Nós temos aqui XYZ, a rótula, e aqui as reações tanto em X, Y, Z. Então a rota é livre para rodar em torno do centro, e aí a força R possui essas 3 componentes. Aqui já é uma conexão fixa, engastada, né? Ou soldada, ela não tem esses graus de liberdade. Então aí o que acontece? Temos além das reações, das forças, nós podemos ter esses momentos. A gente fala binário aqui, tanto o momento em X, em torno do eixo X, o momento em torno do eixo Y e o momento em torno do eixo Z. Então já muda um pouco. Nós temos que ter 3 condições aqui para poder ter essa condição estática, para que esse elemento esteja em equilíbrio estático. Aqui já é um Mancal, tipo de escora. Então a gente já tem, além de R, X, Y, Z, nós podemos ter os outros momentos aqui nessas condições aqui. Para esse desenho, né, em X e Z. Então tem uns momentos, é bem parecido com o outro, só que aqui tem menos uma. Não temos um binário, um momento no eixo Y. Aqui é uma representação, só para fim de esclarecimento. Nós temos ponto A, B, C. No ponto A nós temos aqui um peso, chama aqui de libra, mas é libra força. Chama aqui a libra força. Aqui o desenho aqui eu não quis mexer, para não descaracterizar o desenho. Então temos uma mola aqui, temos o ponto C aqui por uma corda, e a corda aqui no ponto D. E aí é só para mostrar como é que fica o diagrama de corpo livre dessa condição, dessa maneira. Então aqui temos o desenho, e aqui eu fazendo o DCL, o diagrama de corpo livre. É só para fim de esclarecimento, onde nós temos quando essa força peso exerce aqui essa componente aqui no sentido para baixo, 90 libra força para baixo. Então a mola ela vai se deformar, mas ela tende à recuperação, por isso nós temos essa força em B, no sentido de B, de A para B. Temos aqui a força de tração também no ponto C e no ponto D. E aqui com os respectivos ângulos, no caso de 30 graus, com esse plano XY, no caso, no sentido negativo para esse lado aqui do diagrama. Então é só para fim de esclarecimento mesmo, para ficar fácil de visualizar esse tipo de problema. Aqui a mesma ideia, eu vou estar passando aqui, só que aqui nós temos a condição que é uma rótula. Então, ou seja, o tipo de ponto de apoio é interessante a gente estar relembrando isso aí. Então temos o cabo aqui de B a D, de B até D e de B até C, são cordas. São cabos, aliás. E aqui temos uma outra força aqui em menos 200 newton em J, né? Então esteja atento aqui, conforme o exercício está mostrando, aqui é Y, Z
e X, é Y, X e Z. Só que Z não tá, não tá na vertical, tá aqui saindo praticamente do slide. E aqui as coordenadas em milímetros de cada condição para esse tipo de estrutura aqui, que é uma esfera, uma rótula, né, suporte de esfera. Aqui só mostrando, voltando aqui novamente, e aqui as reações devido à força, o tipo do suporte, que aqui no caso é uma rótula. Então aqui temos a X, a Y, a Z na rótula, e aqui temos a tração de B para D e a tração de B para C. Então aqui só mostrando um diagrama de corpo livre no espaço. Então é bom a gente ter essa capacidade de ver quem está reagindo, para onde que está indo e qual que é o modo das respectivas, aliás, para poder definir, calcular os respectivos módulos de tração ou de reações de apoio. Futuramente vou estar resolvendo um exercício aqui, um exemplo, né? Que aqui é uma estrutura, uma ponte rolante, onde está sendo içado aqui, está sendo conduzida essa placa, e aí com os valores e os valores aqui da distância até o ponto A, as distâncias aqui do ponto D para o ponto C. Então tem toda essa estrutura, essa condição, e aí ele pede para determinar a tensão nos cabos de A para B, de A para C, de A para D nessa ponte rolante. E aí ele fornece aqui pra gente que esse peso dessa estrutura, centrado aqui no centro sujeito aqui no centro de gravidade, é de 20.000 libras força. Então eu vou estar fazendo um outro vídeo onde os exercícios resolver de uma maneira passo a passo, porque para não ficar um vídeo muito longo. Depois que a gente mexer com essa parte de força, eu vou estar trabalhando com vocês, mostrando aí, fazendo um vídeo sobre o momento de uma força, para poder a gente resolver e estar resolvendo exercícios mais complexos, mais próximos da realidade do dia a dia de um engenheiro. Então eu peço aos senhores aí, a todos que gostaram aí do vídeo, que dê um like e compartilhe, se possível for, e sugestões, críticas, pode estar escrevendo aí, que se for oportuno a gente acata. E é isso que eu tinha. Qualquer coisa é só deixar uma mensagem aí. No mais, muito obrigado.